Educação que se ouve, o podcast como recurso didático digital na EAD. E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Educação que se ouve. No episódio anterior, a gente falou um pouco sobre o uso do podcast como uma ferramenta pedagógica na educação à distância. E hoje, a gente vai partir para o primeiro passo, que é colocar essa ideia de fato em prática. E é entender como planejar e roteirizar o seu próprio podcast educativo. E aí, para a gente poder começar esse bate-papo, a gente começa pensando que para dar uma boa aula, a gente precisa de um bom planejamento. E um podcast, ele também vai precisar de um planejamento, e esse planejamento é o roteiro. Bom, eu sou o Gilson Lima, professor e técnico de informática e produtor deste podcast. Sou um homem negro de cabelo cacheado, bigode, uso piercing e brinco de argola na orelha direita e agora eu estou usando uma camisa do Flamengo. E aqui comigo hoje eu tenho dois convidados muito especiais, que é a Jenny Mates e o Daniel Soares, que são educadores sociais, estudantes de pedagogia e idealizadores do EduCast, um projeto de podcast voltado para debate sobre educação, juventude e transformação social. E para mim são pioneiros na área de educomunicação aqui na região de São Mateus. E eu vou pedir para eles se apresentarem para a gente. E aí, Jenny, e aí, Daniel? E aí, Gilson, tudo bem? Meu nome é Jenny Mites, sou produtora cultural, estudante de pedagogia, sou uma mulher gorda, negra, de pele clara, cabelo crespo, tô usando uma blusa preta e uma calça roxa, e estou na área da educomunicação desde 2019. A gente iniciou o EduCast como uma forma de aproximar a academia da nossa comunidade e democratizar acesso através da internet, né? E das novas mídias, novos meios de comunicação. E aí, família, eu sou Daniel Soares, sou educador social aqui em São Mateus, construo alguns projetos sociais e socioculturais aí junto com o Jenny, facilitando oficinas e também projetando e fazendo gestão de projetos culturais. Também sou articulador no Centro de Referência da Juventude, a única política para a juventude no Espírito Santo. E lá também eu facilito processos socioeducativos com a galera. E hoje estou na frente assim, da coordenação do LabPoca, que é o Laboratório de Potência Capixaba, em específico do audiovisual. E o EduCast pra gente, inicialmente, ele surge dentro de um dos períodos mais difíceis assim, para a humanidade, da minha existência, né? Que foi a Covid-19, e foi aonde que a gente viu, não só a gente, mas toda a comunidade escolar, teve que repensar o nosso fazer educacional, as nossas formas e instrumentos de comunicação, para dar continuidade à formação integral de nossos alunos, nossos jovens aí, mesmo enquanto pandemia, né? Bom, a Jenny e o Daniel têm uma experiência na produção de podcast educativo e comunitário, que é o EduCast, e hoje eles vão compartilhar mais um pouco com a gente sobre como o planejamento, o roteiro são fundamentais para transformar ideias em, de fato, episódios. Hoje a gente está aqui no Complexo Triangular, que é o ponto de cultura liderado por eles. Então, vamos começar o nosso bate-papo sobre a construção de um podcast, de um roteiro para um podcast, pensando de fato no planejamento, de pensar o que vai fazer, idealizar o que vai fazer, os passos a serem tomados para que isso aconteça. E aí, partindo desse princípio, vamos pensar de onde surgiu a ideia do EduCast, como aconteceu e como que foi para vocês planejarem os primeiros episódios, de tirar o EduCast do papel. Então, Gilson, como eu inicio, né, o EduCast, ele é um podcast de educação e que ele nasce no período pandêmico. Então, para a gente foi uma forma de dar continuidade às formações dentro da nossa quebrada. Só que antes de toda essa essência que foi construída ao longo do tempo,
O Educast, ele nasce na brisa de dois amigos que adoravam no período da pandemia ficar juntos na matinha, que a gente chama apelida de matinha, né? Que é um lugar assim mais de natureza, aberto no nosso bairro, onde é que a gente encontrou a nossa primeira pipa. E foi ali que a gente começou a se apaixonar pela pipa, soltar pipa, tal, comprar. E através das nossas trocas, tanto eu quanto a Jenny, que está nesse processo formativo na universidade, ponto pedagogo, a gente pensou que a pipa poderia ser um instrumento pedagógico na escola. Seja falar sobre geometria plana, geometria espacial, falar sobre física, sobre a própria língua portuguesa. Então o podcast, ele nasce com a intenção. Tipo assim, o primeiro ponto, a gente falou, por que a gente não faz o podcast? Foi falar da pipa como instrumento na própria educação. Só que, tipo assim, quando a gente começou a desembolar, a gente viu que tinha outros temas. Então, assim, eu acho que é um pouco de onde é que a gente pensa a roteirização também. Porque a gente tem a própria roteirização do episódio, que é um episódio único. A gente tem a roteirização de um episódio que compõe uma sequência de podcasts, que são as temporadas, né? Então, acho que o roteiro, ele pensa inicialmente isso. A gente tá falando de um roteiro qual individual. nicho, né? Isso. Se é um roteiro individual, se é um roteiro de uma temporada. Porque se é um roteiro de uma temporada, as histórias têm que estar de alguma forma costuradas. Se é o roteiro de um episódio só, a gente vai construir essa costura num diálogo que é único. Então, acho que o primeiro ponto a gente pensar roteiro vem a partir disso, né, Jenny? E escolher também, assim, eu acho que é o fator mais, assim, de responsabilidade mesmo. É escolher o que a gente vai levar pro público a partir daquele conteúdo que a gente está produzindo, né? E aí, quando a gente pensa na questão educacional, eu acho que é mesmo o que vai agregar, né, para aquele ser humano, quanto pessoa e como ouvinte do podcast, né? Eu acho muito bacana a gente tá falando do podcast agora como forma de consumir conteúdo também educacional. Antes a gente tinha as rádios novelas, né? E eu acho que o podcast faz meio que essa retomada da parada do rádio. Sim, uma ressignificação. O Paciente 63 é uma videocast novela, uma podcast novela, não sei como falar. E assim, eu acho que isso traz uma nova perspectiva pro velho, assim, um novo viés pro que a gente já estava habituado. E quando a gente pensa num roteiro, né, no momento que a gente estava vivendo e o que é que a gente queria falar, então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né, de você pensar quem são essas pessoas que você vai convidar, qual o nicho que você quer especificamente ele tá abordando naquele podcast ou naquela temporada, porque o nosso primeiro já foi uma temporada com 6 episódios. Então, quando a gente pensou em construir ele, teve toda uma dinâmica. A gente iniciou com pedagogos, falando sobre o tempo, sobre cromos, eles falaram sobre São Mateus, então a gente queria trazer também, enaltecer artistas e a nossa cidade. Então o roteiro trouxe essa perspectiva, esse viés. E então, assim, era um nicho cultural, onde a gente ia focar em aproximar também as pesquisas acadêmicas com a comunidade. Então a primeira pessoa que foi falar foram pessoas que eram pedagogas da Universidade Federal aqui, falando sobre história que falava sobre a história de São Mateus e uma pesquisa que eles fizeram com fotografia. Nosso segundo episódio, você lembra, Daniel? Da Luziane. E o Will. Não existe jogar fora. Sim. A gente tava falando sobre meio ambiente, né? Depois a gente trouxe um jovem, que era o Cid Clay, que era daqui do nosso bairro. E trouxe ele justamente nessa perspectiva de falar sobre como era ser um líder tão jovem, né? Porque as pessoas não respeitam e tal. E depois a gente veio trazendo uma análise de funk, de um rap, de um trap, que é dos meninos aqui do bairro, do nosso território, do Vila Nova. Logo após, a gente fez o Beat Fininho, uma live apocalíptica, lá no Ribeirão, na casa da minha amiga Tefinha. Qual foi? A arte como manifestação, com Marcela, esqueci. Jaciara. Esse eu esqueci. Então, tipo assim, Gilson, quando a gente pensa o roteiro da minha perspectiva, a gente tá falando sobre comunicação antes de tudo. Porque o roteiro, tipo assim, as pessoas podem até colocar, fala isso, fala aquilo. Mas isso norteia nossas ideias, não necessariamente vai sair igualzinho. Principalmente que é videocast, que a gente quer trabalhar. Ou a nossa primeira temporada do cast, ele realmente foi podcast, ele não foi videocast.
A nossa segunda temporada, que a gente tá planejando, inclusive, pra você Olha. aí, é informação inédita, vai ser um videocast. E, tipo assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente vai falar de roteiro, é pra quem que a gente tá falando isso, porque tudo vem a partir da oralidade. E o nosso tom, a maneira como a gente quer chegar nas pessoas, na minha perspectiva, é uma essência de um roteiro. Porque o roteiro, por exemplo, no episódio 1 a gente queria falar sobre a história da cidade. E a gente trouxe coisas incríveis. Por exemplo, a desumanização, desestruturação da pracinha do centro, por exemplo. Porque Dona Helena, os pessoal vieram trocando ideia que ela era um coreto de verdade. O coreto, a essência do coreto é ter manifestações culturais para movimentar a cidade. E acontecia com shows de gente de nacional, música, teatro. Ela falou que nos finais de semana as pessoas ficavam lá tocando, brincando, teclado, gente tocando piano, essas coisas, e que a gente foi se perdendo. Então, tipo assim, a gente queria falar da história da cidade, a gente falou sobre o ponto principal da cidade, que é uma coisa que pra gente na cultura a gente bate muito. Por que a nossa pracinha do centro da cidade, que deveria ser o cartão postal da cidade, tá daquela forma? E então, é o direito à cidade também, né? A gente ocupar esses espaços públicos, além de ter um fortalecimento de vínculo, pertencimento com o nosso território, também traz essa questão da gente ter o direito e pertencimento de estar ocupando a nossa cidade, não só para residir nela, mas para vivenciar ela, né? Sim, mas isso só foi possível porque a gente estudou os materiais que eles mandaram pra gente. Se a gente tá falando de um programa que é de entrevista, porque a maioria dos podcasts acaba sendo um podcast que tem um formato de entrevista, ele tem que conhecer a história ou a pessoa com quem está sendo contada, com quem está sendo entrevistado. Então é um outro ponto principal do roteiro também, porque as perguntas, a essência que o roteiro vai trazer, tentar puxar para a comunicação. Pesquisa. Assim como a gente faz as pesquisas e estuda para montar uma aula, né? Porque a gente, todo o planejamento. Eu falo que minhas aulas são roteirizadas também, que tem uma receita de ambrosia ali, daquele rito de início, depois o desenvolvimento, depois a conclusão. Eu busco sempre tentar criar a minha metodologia, que eu me sinto confortável para a minha aula, por exemplo, é iniciar sempre com uma frase e depois no final sempre puxar o feedback dos alunos, tentar fazer em roda ou em um para a gente conseguir dialogar sobre o que a gente vivenciou, perguntar o que gostou, o que não gostou, analisar mesmo tanto a minha prática e também a interação deles ali no desenvolver da aula. E o roteiro, eu acho que tem isso também. A gente vai iniciar, é bacana a gente trazer a apresentação, igual você fez aqui agora. Né, o cenário. Isso, e aí a gente fazer a introdução ao tema, logo após a gente começar a ir pro desenvolvimento. Então, pensar mesmo nessa dinâmica que vai trazer também pro ouvinte uma estrutura do que ele tá ouvindo e ele conseguir ter aquele entendimento, né, do que a gente tá passando para eles. Não sei se a gente fugiu do tema, mas é isso, né? Nossa, mas a gente falou sobre bastante coisa e eu acho que o ponto que a gente poderia voltar e só fazer um comentário é de onde começou, porque começou de uma coisa que era do interesse de vocês, né? E quando é uma coisa que é do nosso interesse, a gente acaba se dedicando um pouquinho mais e acabou fluindo de uma coisa. Mas eu fiquei um pouco curioso sobre a história da pipa. E aí, teve um episódio sobre a pipa? Como foi? Não. Não teve, né? Assim, uma coisa que eu acho que a gente pecou e nessa segunda temporada eu acho que eu quero mudar isso é que acabou que eu e Dan, a gente não ficou tão como protagonistas do nosso próprio podcast, né? A gente veio nessa pegada, eu acho que muito eu também influenciei nisso, de trazer as outras pessoas, então a gente focou muito mais em dar visibilidade a outras pessoas. E eu acho que também essa questão da pipa, que a gente meio que falou que a gente criou uma metodologia, e não foi, gente. A gente criou uma aula mesmo, uma experiência, né? Como disse o Larossa, a partir da pipa e trazer isso no podcast. Mas aí ele falou sobre planejamento.
Então a ideia inicia com a pegada da pipa, tá ligado? Mas quando a gente propõe o primeiro episódio do EduCast, foi quando a gente acessou pela primeira vez a lei de incentivo à cultura. Por exemplo, foi a primeira política pública de cultura que chega pra gente, porque as únicas políticas públicas que chegam dentro da periferia é a escola e os serviços assistenciais. E olha lá ainda porque chega precarizado. Então assim, foi quando tipo, era pandemia, tava tendo digital emergencial da lei Aldir Blanc, né? E a gente vê, começa a ler e mete o louco. E como a gente estava atravessado pela pedagogia, no nosso planejamento do primeira temporada, acabou deixando a pipa de lado porque a gente propôs uma outra coisa, que é enaltecer histórias, cientistas de pessoas que é de São Mateus. E que não fosse só da universidade. Isso, não fosse só da universidade, mas que também fosse da periferia, que é onde que o nosso roteiro peca. E é onde que a gente tem a nossa maior reavaliação do primeiro episódio. Porque quando a pandemia traz a gente novamente para o nosso território, a gente percebe que a gente não falava a linguagem do nosso território. A gente não se comunicava da mesma forma que as pessoas do nosso território. Então antes a gente queria trazer a pipa como uma linguagem popular, mas a gente acaba não conseguindo entregar isso de maneira tão fidedigna como a gente gostaria. Nós entregamos um primeiro episódio cheio de conteúdo, um primeiro episódio que tem sim uma linguagem mais acessível na minha perspectiva, só que ainda assim não chega no nosso público-alvo, que eram as pessoas da nossa quebrada. Só que depois disso a gente reavalia também que não era isso que eles tinham interesse, não era do podcast. Porque a gente hospeda os nossos episódios lá no Anchor. Então ele distribui para o Spotify, para o Deezer, para as outras plataformas. Só que a nosso público, eles costumam ver videocast ou recorte de videocast no Instagram. Então a gente também não foi tão assertivo na plataforma que a gente hospedou os nossos podcasts. Então, foram duas coisas que influenciou. A própria linguagem, que o nosso roteiro ele não foi tão fidedigno com o público que a gente gostaria de atingir, e o lugar que a gente decide hospedar o nosso podcast. Interessante você falar do público, porque também é uma coisa importante, né? Quando você está desenvolvendo o seu roteiro, imaginar o público-alvo que você quer alcançar. Porque você tem aquelas duas possibilidades, né? De alcançar o seu público-alvo ou de alcançar um público que você nem imaginava que iria gostar do seu conteúdo, né? A ideia é criar uma persona mesmo, assim, da pessoa que você imagina, idealiza que seria um público ideal para consumir seu conteúdo, né? Deixa eu só fazer um pontinho. Vai. Aí depois você corta se você não gostar. Mas assim, pensando na ideia de usar o podcast como um aparelho pedagógico, uma coisa que eu vejo que peca muito é o quê? No sentido pedagógico, tá? A informação ela não pode chegar tão extensa. A gente já entendeu isso em sala de aula com crianças e sala de aula com gente adultas e jovens. Informações muito extensas, elas perdem a linha. Ponto. E a gente vê a maioria dos podcasts agora sendo extremamente longos. Então, assim, o podcast, quando ele nasce na intenção de ser episódios curtos ou até mesmo episódios longos, mas a característica do podcast é tipo, eu tô dirigindo com um fone de um lado só, tá? Porque você não pode usar dos dois, por favor. Ou você tá correndo, andando de bicicleta, você tá parado. E não é isso que acontece quando chega na escola ou nos outros lugares. Então, tipo assim, quando os professores tentam usar isso como aparelho pedagógico, isso acaba não tendo uma linguagem popular, por exemplo, não tem uma linguagem jovem, não tem, é muito extenso, vira quase uma sessão de cinema, e isso enfraquece a potência pedagógica que o podcast pode ter como um aparelho educacional. Isso pensando, por exemplo, na situação que eu vivo hoje, que é o meu contexto com jovens. Porque nenhum dos podpar, por exemplo, eles não escutam aquilo tudo inteiramente. Muitos consomem, igual a Jenny falou, consomem também, através de recortes, pontos específicos que as pessoas falam, muito mais do que o que está na íntegra, né? Então é um ponto assim que os educadores têm que repensar ou reavaliar quando eles produzirem um podcast ou quando eles forem selecionar, fazer uma curadoria de algum podcast para ser usado como método, tá ligado? Sim. Então, pessoal, eu acho que hoje a gente já aprendeu bastante que um podcast educativo precisa de uma intencionalidade pedagógica e também de um bom roteiro para garantir clareza, engajamento e também coerência na aprendizagem. E aí, Jenny e Daniel, vocês têm alguma mensagem de incentivo para os professores que querem começar a usar o podcast? Eu acho que a gente está tentando desenvolver, né, as habilidades dos nossos alunos
E assim como você com vivências, você fala que você se surpreende, né? Que você tinha um intuito e aí tá indo muito além do que você esperava, né? E sempre que você tem um feedback positivo, você fica muito feliz. Eu acho que é isso, é a gente se aventurar. Porque cada experiência é única. Cada aluno vai ser atravessado de uma forma, cada aluno vai ter um aprendizado diferente a partir de um mesmo conteúdo e da prática também, envolver eles nos processos, assim, sabe? De produção, igual você faz. Eu acho que vai fazer toda a diferença para eles vivenciar e ver o podcast não só como uma maneira, né, de estudo, de ferramenta pedagógica, mas também como profissão, como meio de, né, de ascender socialmente também e de difundir conhecimento. Então eu acho que é isso, assim, sabe? É se jogar mesmo e se lançar no prazer da experiência, como diz Larossa. Eu acho que se você quer usar o podcast como um aparelho pedagógico, você tem que começar a consumir podcasts. Então a gente tem vários podcasts aí que são cheios de conteúdos, que tem muita pegada assim, educacional. Nós temos o próprio Pod Vivências aí, feito pelo IFES. Nós temos o Mano a Mano, do Mano Brown. Nós temos o próprio Educast. A gente tem alguns podcasts aí que são muito massa. E principalmente... Tem o Juventude, CJ. O Pod Juventude, sim. E principalmente entender, por exemplo, o Mano a Mano é muito foda, assim, que a gente fala muito sobre a relação do que é uma justiça social em um podcast. E é uma coisa que é muito importante. Mas, para além disso, os professores têm uma escuta qualificada. Então, se você quer fazer do podcast sua ferramenta pedagógica, vambora consumir podcast, mas não é qualquer um. Vambora escutar o público que você trabalha, o seu público-alvo, escuta, sonda o que eles escutam, quem são as referências deles e tragam isso para dentro do podcast, tá ligado? Que eu acho que isso vai ser mais simbólico. Então, pessoal, agradeço a Jenny e ao Daniel pela presença e por compartilharem essas experiências tão inspiradoras com a gente. E esse foi o Educação que se ouve de hoje e até a próxima. Tchau, tchau. Educação que se ouve, o podcast como recurso didático digital na EAD.